Olá, mulher maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao segundo dia do nosso desafio Florescer em 5 dias, onde a gente está olhando a fundo as dores emocionais da filha obediente. E eu quero começar esse vídeo esclarecendo um ponto aqui. Talvez não tenha ficado claro no vídeo anterior, ou talvez você tenha visto o título do vídeo anterior e você tenha entendido que não vale a pena ser obediente a Deus. E isso não é verdade. É exatamente o contrário que eu estou trazendo aqui. O objetivo desse desafio, desse entendimento, da gente olhar para as dores da filha obediente, é sabendo que muitas vezes nós carregamos uma história de infância, uma história de adolescência, uma história adulta que contém muitos traumas, muitas dores, muitos desafios emocionais. E exatamente esses desafios emocionais, esses traumas, essas dores te fazem tomar decisões que te afastam da vontade de Deus. E o objetivo é justamente você te despertar essa consciência para que você comece a olhar para essas dores e comece a entregar tudo isso, isso que está te preenchendo hoje, para que você possa ser transbordada pelo Espírito Santo. E para a gente começar o desafio hoje, eu quero ler uma leitura da passagem da Bíblia que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos do 17 ao 20. Antes de eu começar a ler, eu quero fazer um esclarecimento. A minha Bíblia é a Bíblia judaica completa, certo? Essa Bíblia, eu uso ela porque foi a direção que Deus me deu. Ela é a Bíblia da minha missão. Então, todos os vídeos, todo o conteúdo que você me vê compartilhando aqui, ela sempre vai ser baseada nesse conhecimento, nesse entendimento, tá bem? Por que isso? Por que essa direção? Porque a Bíblia, como a gente conhece hoje, gente, ela teve uma origem judaica. Ela teve uma origem num povo judeu. Ela foi escrita por judeus. E ao longo do tempo, com várias transcrições, ela foi mudando um pouco a sua palavra, a sua originalidade. E o objetivo aqui é justamente a gente conseguir trazer uma linguagem unificada, uma linguagem que integre tanto o conhecimento judeu quanto os cristãos. Então essa Bíblia ela nasceu exatamente com esse propósito. Quando você lê aqui a introdução do David H. Stern, que é o autor dessa Bíblia, e por que ele escreveu essa Bíblia, existe exatamente esse o propósito. Trazer uma linguagem unificada, entendendo que não são povos separados, mas que todos são povos, essas duas linhas de conhecimento e de pensamento são povos que estão sendo chamados por Jesus exatamente para a reunião, para a união, para o cumprimento de profecias bíblicas, para a restauração das 12 tribos de Israel. E quando eu comecei a ter esse entendimento sobre a minha missão e sobre para que Deus estava me chamando, o primeiro passo que eu precisei dar foi exatamente ter coragem de olhar para essas dores e para esses traumas, para que eu tivesse coragem de tomar decisões para poder obedecer aquilo que Deus estava me pedindo, que muitas vezes ia contra absolutamente tudo que estava ao meu redor. Então, quando eu criei o método Florescer em 5 dias, o método veio exatamente com esse objetivo. Eu já uso ele há 8 anos, não com esse nome que eu estou dando agora, mas exatamente dessa forma que eu estou compartilhando com você. É claro que ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo, que eu fui vendo algumas coisas que funcionavam, algumas coisas que não, e agora eu cheguei num ponto ótimo, e é o método que eu uso dentro de tudo que eu faço no meu dia a dia. Para que primeiro a gente se esvazie das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos desafios, e a gente possa se preencher da vontade de Deus para a nossa vida, certo? E para a gente entender essa vontade de Deus, eu quero ler essa passagem aqui da Bíblia, que está em Mateus capítulo 5, no versículo 17 ao versículo 20, onde Jesus fala assim: Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas.
algumas versões da Bíblia tá a lei e os profetas, tá? Eu não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará. O iud é uma letra judaica, tá, gente? O iud é uma letra, representa uma letra. Posso mostrar para vocês depois qual que é a letra. Ou um traço da Torá passará. A Torá é o livro da lei dos judeus. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot são as leis, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhe digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e a dos perushim, vocês não entrarão no reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? Muitas denominações cristãs, elas ensinam que com a vinda de Jesus a gente não precisa mais observar a lei, porque nós vivemos debaixo da graça, né? Mas acontece que Jesus, ele derrama a graça de Deus sobre nós exatamente porque ele cumpriu todas as leis e os mandamentos que estavam na Torá. E o que ele está dizendo aqui pra gente é: eu não vim ensinar vocês a não cumprir. Pelo contrário, eu vim fazer que fosse cumprido, com que fosse cumprido. Eu vim cumprir tanto a lei quanto aquilo que foi dito pelos profetas. Os profetas são um livro separado, né, que tem os profetas Isaías, Jeremias, Oséias, enfim, um conjunto de livros dos profetas. E ele está dizendo aqui, eu vim fazer com que isso seja cumprido. E aquele que ensinar você a não cumprir as leis, ele vai ser chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar você a cumprir, ele vai ser chamado maior no reino dos céus. E o que ele está dizendo? E ainda assim, e ele ainda diz assim, e para você entrar no reino dos céus, a sua justiça ela precisa ser maior que a dos mestres da Torá, ou seja, dos conhecedores da lei. E como que a gente atinge isso, gente? Relacionamento com Deus, obediência a Deus, obediência àquilo que Ele está trazendo para você, aquilo que Ele está te pedindo, aquilo que Ele está te direcionando. E essa obediência, ela sempre vai estar em consonância com os mandamentos. Só que dentro dos mandamentos nós temos uma ordem também. E essa ordem, ela precisa ser observada. O primeiro e principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses diante de si. Eu quero ler essas leis aqui conforme elas foram dadas e conforme está no livro do Êxodo, de acordo com o que está nessa versão da Bíblia. E por que eu quero fazer isso? Porque muitas vezes nós aprendemos os mandamentos. Eu vim de uma criação de infância e de adolescência onde eu estudei em um colégio católico. E eu fiz toda a minha formação, fiz pré-eucaristia, eucaristia, pré-crisma, crisma, dei catequese lá, participei de grupos, né? O grupo do Onda, que era um grupo da Igreja Católica, não sei se existe ainda. E eu aprendi os 10 mandamentos e nós aprendíamos a seguir os 10 mandamentos. Só que muitas vezes aqueles 10 mandamentos não estavam eles tinham sofrido modificação, não estava exatamente como Deus nos trouxe. E aqui dentro dessa versão a gente consegue ver exatamente como Deus trouxe. Então eu quero ler para vocês essa passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, aonde Deus está falando ao povo assim: Eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu,
nem sobre a terra ou a água embaixo da linha da costa. Você não se deve curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração de quem me odeia. Mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot, obedece às minhas leis. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, seu Deus, pois Adonai não deixará impune quem usar seu nome de forma leviana. Lembre-se do dia do Shabá, do dia do sábado, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabá para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões da sua propriedade. Pois em 6 dias Adonai fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia, o Shabá, e de tê-lo separado para si. Honre seu pai e sua mãe, para que viva muito tempo na terra que Adonai, seu Deus, dá a você. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Quero trazer um esclarecimento aqui. Muitas vezes também, quando eu abordo esse tema e eu trago esse tema, surge uma dúvida. Poxa, mas será que ao desobedecer, eu não estar obedecendo ao que meu pai e minha mãe querem, eu não estou desonrando eles? Isso não tem nada a ver com honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é olhar o seu pai e sua mãe, compreender quem eles são, aceitar quem eles são e respeitar eles exatamente do jeito que eles são. Acolher o que eles vão te dizer, não bater de volta, não entrar em conflito, não entrar em briga, em discussão, mas fazer as suas próprias escolhas de acordo com aquilo que você sabe que está programado e direcionado para o seu destino. Muitas vezes, sim, seu pai e sua mãe vão trazer uma direção que é de Deus, que talvez você não está conseguindo ter discernimento, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo olhar, mas algumas vezes eles vão trazer uma dor que é deles. Eles vão trazer uma opinião, uma visão que é deles e que entra em conflito com a direção que Deus está te dando. E aí, quando isso acontece, é exatamente nesses pontos que você precisa observar esse conflito que você cria, que você vive internamente, para que você possa seguir a direção de Deus, para que você possa seguir aquilo que Deus está te direcionando, que Ele está te pedindo, que Ele está te chamando para realizar. E a gente começa a fazer isso quando a gente começa a tomar consciência exatamente dessas dores. E quando a gente começa a liberar perdão sobre tudo isso. Então, existem muitas dores que às vezes... Aqui eu tô trazendo exemplo de pai e de mãe, tá? Mas a gente pode usar outros exemplos. A gente pode usar exemplos de marido, de esposa, exemplos de filhos, de filhas, exemplos de colegas de trabalho, de amigos, de pessoas que convivem com você numa determinada comunidade, pode ser na sua igreja, pode ser numa comunidade que você faz parte, algum esporte que você faz e a pessoa convive com você ali. Então, essas situações, né, elas podem acontecer também. E o que você precisa olhar, você precisa estar atenta para entender quando existe um conflito ali entre o que Deus está te pedindo, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está julgando, o que ela acha que deveria ser, é o momento que você precisa internalizar e entender aquela pergunta que a gente fez ontem, que é o que Deus está te pedindo para você realizar nesse momento. E o segundo passo, que é o que a gente vai aprofundar hoje, é você compreender
quais são as suas ações e as suas decisões que estão te afastando de seguir aquilo que Deus está te pedindo. E aí, tomar nota disso, entender a origem desse comportamento e se existir algum ponto que você precisa olhar com calma, com cuidado, com atenção, que você precisa perdoar, é importante você liberar esse perdão. Então, nesse momento, eu vou te convidar a pegar aquela folha do exercício de ontem, que eu pedi para você pegar a folha, escrever e deixar guardada, lembra? Eu vou te pedir para nesse momento você pegar essa folha, você ler o que você escreveu ontem, e eu quero que você identifique essas 3 coisas. A primeira, quais são os seus comportamentos, quais comportamentos seus e quais decisões suas você precisa ajustar para poder seguir essa visão. Anota aí essas perguntas. Então, a primeira é essa. O segundo ponto que eu quero que você veja: existe alguma dor nesse cenário, nessa situação, algo que te incomoda profundamente e que você não está conseguindo deixar passar, que é uma situação que você lembra e ainda te causa uma dor profunda? Você fica chateado, você fica triste, ou você tem até uma reação de fuga de não querer olhar para aquilo? Se sim, destaca isso, sublinha, pode até ser com outra cor de caneta, outra cor, pode ser um marcador de texto, sublinha isso para deixar destacado, tá? E o terceiro ponto, a gente vai fazer um exercício de perdão. Então, eu te peço agora que você pause esse vídeo e você faça isso, leia o exercício de ontem e escreva esses dois primeiros pontos. E aí, quando você terminou de responder a segunda pergunta, você volta nesse vídeo aqui, libera ele de novo para a gente fazer esse exercício de perdão que eu vou fazer com você agora, tá bom? Então, agora que você finalizou, a gente vai fazer um exercício de perdão. Esse exercício, para fazer esse exercício, eu vou te convidar a se colocar de uma forma confortável, sentado de uma forma confortável. Você vai fechar seus olhos, então eu aconselho que você faça um acordo de convivência aí, se você divide o lugar, o seu apartamento, o lugar onde você está, a sua casa com alguém, avisa ele que você é essa pessoa, que você vai precisar de 5 minutinhos em silêncio para você fazer esse exercício aqui, tá? De maneira que a pessoa não te chame, não te tire da concentração. E avisa que quando você sair, você conversa com ela se for necessário, tá? E aí você se coloca numa forma confortável, senta numa cadeira, num banco, no chão, de forma que você fique firmemente apoiada com os pés no chão, seus braços em cima das suas pernas, do seu colo, ou até em cima da cadeira, do braço da cadeira, do braço do sofá, tá? Respira fundo, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Feche seus olhos suavemente agora. E aí você traz para sua frente a pessoa ou as pessoas que você entendeu que você tem alguma mágoa, alguma dor, ou algo de falar com essa pessoa que não foi bem resolvido. Imagina que essas pessoas estão na sua frente. Você olha para cada uma delas e você fala: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão, eu te perdoo, aceito exatamente como você é. E aí no final você dá um abraço em cada uma dessas pessoas. Talvez seja difícil, tá? Talvez seja uma coisa que você não queira fazer. Ainda assim eu te convido a fazer.
eu te convido a realizar. Eu te convido a superar essa barreira para que tudo possa ir de uma forma leve, que a paz possa ser reestabelecida em você, na sua casa, na sua família, na sua vida. E que isso não impacte mais as suas decisões. Talvez você chore. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você finalizou os abraços, você respira fundo. Solta o ar devagar. E suavemente no seu tempo, você pode abrir seus olhos. Faça esse exercício sempre que você sentir que é necessário. Você pode fazer todos os dias, inclusive com as pessoas que você fez hoje, tá? Se você sentir que ainda tem alguma mágoa, alguma tristeza, ou que isso ainda te incomoda, você pode fazer todos os dias até que isso passe, tá bom? Você pode pegar esse mesmo trechinho aqui desse vídeo, fazer junto comigo, ou se você preferir, tem um vídeo aqui no canal que se chama Exercício de Perdão, que vai te ajudar a fazer exatamente esse mesmo exercício. A gente trabalha ali, se eu não me engano, o auto-perdão primeiro e depois o perdão com outras pessoas. Ele é um exercício muito poderoso, tá bem? Desejo para você um dia muito abençoado e amanhã eu te espero para o terceiro dia do nosso desafio Florescer em 5 dias. Até mais!